entregamos, meu Deus, tudo ao Senhor e queremos, meu Deus, a presença do Teu Espírito neste lugar. Queremos a manifestação do Teu poder neste lugar, Jesus. Oh, meu Deus, como é bom receber o abraço do Senhor. Como é bom receber, Espírito Santo de Deus, o abraço do Senhor. Então vem, Jesus, vem que nós queremos Te adorar, em nome de Jesus. Fale isso para Jesus. Aleluias, glórias. Não posso mais viver sem Ti, sem o Teu Espírito em mim. Não posso mais viver sem Ti, sem o Teu Espírito em mim. Abraça-me, abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me, ó Deus meu. Vai dizendo isso pro Senhor. Abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me, ó Deus meu. Glórias, glórias. Abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me, ó Deus meu. Abraça-me, abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me, ó Deus meu. Vai falando pro Senhor nessa noite, glórias. Não posso mais viver sem Ti, sem o Teu Espírito, sem o Teu Espírito em mim. Não posso mais viver sem Ti, sem o Teu Espírito, Senhor, sem o Teu Espírito em mim. Então abraça-me, Senhor, abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me, ó Deus meu. Abraça-me, abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me, ó Deus meu. Vai levantando a tua voz. Abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me, ó Deus meu. Abraça-me, abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me, ó Deus meu. Glórias, glórias ao Teu nome, Senhor. Bendito é o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Oh, aleluia. Nós não podemos mais viver sem Ti, Senhor. Nós não podemos mais viver sem a Tua glória, sem a Tua presença. Meu Deus, nós não conseguimos estar mais longe, não podemos mais ficar longe do Senhor. Pai, hoje é o dia, meu
Deus, que nós estamos orando pela nossa casa, orando pela nossa família, Jesus. Estamos orando, meu Deus, pela salvação da nossa família, porque a Tua palavra diz que aqueles que não lutam, não buscam pelos seus, meu Deus, estes, meu Deus, negaram a fé. Então, Deus, vai entrando agora dentro do nosso lar. Meu Deus, se tiver alguém doente, se tiver alguém enfermo, Senhor, nós queremos receber o abraço, queremos, meu Deus, que o Senhor entre dentro do lar, meu Deus, que o Senhor leve a presença do Teu Espírito, queremos que eu leve, meu Deus, a cura, a libertação, queremos o abraço, meu Deus, do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, vem nos contagiar, vem, Senhor, nos contagiar nessa noite. Meu Deus, vem abençoar, Pai, a nossa vida, vem abençoar. A Bíblia diz que os que buscam ao Senhor, esses de nada têm falta. Nós estamos buscando, meu Deus, nós estamos nos entregando completamente ao Senhor. Glórias. E é por isso que quem busca ao Senhor de nada tem falta. Oh, mais uma vez adore ao Senhor. Diga que você não consegue. Aleluias, Pai. Não posso mais viver sem Ti, sem o Teu Espírito, Senhor, sem o Teu Espírito em mim. Não posso, fala para Ele isso. Não posso mais viver sem Ti, sem o Teu Espírito, sem o Teu Espírito em mim. Abraça-me, Senhor, abraça-me, Senhor Jesus, abraça-me, ó Deus meu, abraça-me, abraça-me, Senhor Jesus, abraça-me, ó Deus meu. Glórias, glórias, glórias. Abraça-me, Senhor Jesus, abraça-me, ó Deus meu, abraça-me, abraça-me, Senhor Jesus, abraça-me, ó Deus meu. Vai pedindo um abraço, vai dizendo que você não pode viver sem Ele. Não posso mais viver sem Ti, sem o Teu Espírito, sem o Teu Espírito em mim. Não posso, Senhor, não posso mais viver sem Ti, sem o Teu Espírito, Senhor, sem o Teu Espírito em mim. Levante as suas mãos para o alto, diga para Ele: abraça-me, Senhor Jesus, abraça-me, ó Deus meu, abraça-me, abraça-me, Senhor Jesus, abraça-me, ó Deus meu. Obrigado, Jesus. Oh, meu Deus, nós recebemos o Teu abraço.
Abraça a nossa casa, Senhor. Abraça a nossa família, Senhor. Glórias, glórias. Oh, meu Deus, quem está em casa, que seja abraçado pela presença do Teu Espírito, Pai. Obrigado, Senhor. Nós colocamos tudo diante do Teu altar, a nossa vida, Senhor. E nós pedimos a presença do Teu Espírito neste lugar. Obrigado, Senhor. Levante as Tuas mãos e diga obrigado, Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. E se você crê nisso, meu irmão, minha irmã, diga obrigado, Senhor. Diga amém, Jesus. E pode aplaudir bem forte o Senhor nosso Deus. Pode aplaudir bem forte a Jesus. Diga glória a Deus. Quem recebe o abraço de Jesus? Irmãos, recebem o abraço de Jesus. Mas olha isso aí, ó. Isso aí é milagre que vem, né? Em nome de Jesus, amém? Os irmãos recebem o abraço de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o pastor vai botar aqui em nome de Jesus um louvor para nós nos alegrar. Eu gosto muito desse louvor aqui, que é do Missionário Soares, tá bom? Então vou convidar os irmãos para se alegrar aqui na presença de Deus. Pode aplaudir mais uma vez nosso Senhor Jesus? Vamos nas palmas então, bem bonito para Jesus. Tchau, vai lá, ó, bonito, ó. Tchau, tchau, ó, bem bonito para Jesus, ó. Vai lá, ó. Você vai dizer pro teu irmão, estou seguindo a Jesus, tá? Vai lá, ó. Tchau. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Bem bonitas, atrás ao mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente, atrás ao mundo. Diga glória a Deus, diga para o teu irmão, está seguindo a Jesus Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, em nome de Jesus. Pode sentar, fique bem à vontade, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Em nome de Jesus, nós estamos nesse estudo aqui da quarta-feira, que é o estudo do Salmos 91, trazendo o entendimento novo aqui que Deus nos dá.
Então eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, tá bom? Lá no Salmos 91, hoje nós não temos a nossa projeção ali no televisor, mas daí então o pastor vai pedir para, se você não tem a sua Bíblia, ou pode acompanhar pelo celular também, os irmãos de casa que estão pelo Facebook, também eles podem, acompanhar pelo celular daí então. Salmo 91, gente, o versículo é o de número 12 hoje, tá bom? Estamos quase concluindo esse estudo aqui em nome de Jesus. Salmos 91, versículo de número 12. Então, olha o que diz aí, gente. Diz assim, ó, bem fácil. A gente conhece já o Salmo 91. É um salmo de proteção para a família, né? Então, diz assim, ó, versículo 12. Deus está usando aqui o servo para falar. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Ponto, até aqui está bom. Hoje é o versículo 12 que nós estamos estudando então, né? Semana passada nós vimos então que Deus lhe dá ordem aos anjos ao teu respeito, que eles te guardem em todos os caminhos, né? Já é uma baita de uma bênção de Deus para a vida daqueles que tomaram a decisão de habitar. O pastor já falou sobre isso, né? E agora é mais uma bênção de Deus, então, que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo? Que Ele vai dar ordem também aos anjos, né? Que eles venham nos sustentar nas mãos deles, né? Por quê, gente? Para a gente não tropeçar com o nosso pé em alguma pedra e a gente vier a cair. Eu não sei se os irmãos um dia já caminhando pela rua, já me aconteceu de eu dar uma tropeçada, né? Numa pedra. E, por acaso, eu tenho uma pessoa no meu lado que ali me segura com as mãos e não me deixa cair. Não sei se já aconteceu isso com alguém de vocês, né? Estava caminhando assim, dali um pouco, né? Pum! Quase caí, né? E aquela pessoa que estava ali no lado me segurou com as mãos e não deixou cair, né? Então, assim, de uma forma bem simples, os irmãos entender, é isso que o Senhor vai fazer. Certo? Ele vai dar ordem aos anjos dele, a nosso respeito, né, que eles venham nos sustentar nas mãos dele para que, né, a gente não tropece em pedra alguma e a gente venha a cair. Então é sinal que tem pedra, né? Mas vamos procurar entender aqui, certo, a mensagem. Olha só, nós vimos no versículo de número 1, algumas quartas-feiras atrás, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então o pastor trouxe o entendimento que não é habitar na terra, né? Mas é você habitar no esconderijo de Deus. Aonde que é o esconderijo de Deus? No céu. Então, qual que é o entendimento que Deus me deu, né? Nós moramos numa terra onde tem muita batalha, tem muita luta, né? Já comentei isso aqui, praga, peste, mortandade, armadilhas, né? Enfim, tem um monte de coisa nesse mundão aí. Mas nós vivemos nesse mundo então nós estamos correndo o risco também, né? Porque nós moramos nesse mundo aqui. Mas o que Deus ele quer que eu faça? Que eu traga o reino do céu para morar comigo aqui na terra. Né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que traz os costumes e os princípios do reino do céu para viver com ele aqui nessa terra, onde tem um monte de armadilha, é a pessoa que Deus vai dar descanso. Então preste atenção assim, ó. Quando você escolhe, graças a Deus eu tenho certeza que cada irmão que está aqui já tem aliança com Deus, que é entregar a vida para Jesus. Quando você tem uma aliança com Deus, você passa a habitar. Então, o que Deus faz? Ele te coloca num caminho. Que caminho é esse, pastor? É um caminho que você está batalhando para você um dia se salvar e para você salvar a tua família também. Vocês devem lembrar de João 14,6, que Jesus diz, eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus está dizendo que, irmãos, que Ele é o caminho. Você escolheu habitar com Deus, trazer o reino de Deus para morar contigo aqui na terra, então Deus ele te coloca nesse caminho, amém? E nesse caminho, irmão, você está batalhando. Você está lutando nesse caminho para um dia você ir para o reino do céu, para você morar com Deus. Mas você está lutando também nesse caminho para você levar a tua família para morar com Deus um dia no reino do céu. Só que o que você vai se deparar nesse caminho? Com muita pedra. Vai ter muita pedra nesse caminho aí. Você está com os teus olhos em Jesus, pastor. Eu estou lutando pelo meu casamento, eu estou lutando pela minha vida sentimental, eu estou lutando pelos meus filhos. Pastor Adilson, eu quero que toda a minha família um dia ela venha a ser salva. Eu estou nesse caminho aqui, então te prepara que no meio desse caminho você vai encontrar o quê? Você vai encontrar pedra.
E essas pedras aí, elas são obra de quem? Do diabo, gente. Essas pedras aí são armadilhas, né? São armadilhas que vai, não digo só o diabo, né, gente? Porque pandemia, um exemplo, foi uma baita de uma pedra que veio no mundo para tirar as pessoas da presença de Deus. Mas não é só a pandemia, né? A gente está vivendo num tempo onde está dando tempestade em tudo que é lugar, esses tornados aí, destruindo muitas casas. A gente está vivendo num tempo também onde tem muitas, como é que eu posso dizer, virose acontecendo, né, gente? Muita coisa ruim acontecendo no mundo. Eu sempre digo para os irmãos que Deus nunca vai tirar essas pragas que tem no mundo. Nós moramos num mundo onde Deus não consegue nos isentar de enfrentar tudo isso. Mas Deus, Ele nos promete nos dar descanso em nome de Jesus, amém? Então, o que o pastor Adilson está dizendo? Você está nesse caminho, você escolheu ter uma aliança com Deus, certo? E você está nesse caminho, pastor, eu vou lutar para salvar a minha família. Eu vou lutar, pastor Adilson, para salvar a minha casa, para salvar, pastor, meu casamento, que ele quer casado, né? Eu vou lutar, pastor Adilson, olha, então te prepara, que no meio desse caminho vai ter um monte, né, de barreira, vai ter um monte de muralha, um monte de pedra que vai aparecer nesse caminho para fazer você o quê? Tropeçar com o teu pé e você cair. Isso aí, gente, sempre existiu e sempre vai existir. Só que o que Deus está nos prometendo? Que Ele vai enviar os anjos dele, né, para nos sustentar o quê? Nas suas mãos, para que a gente não venha tropeçar com o nosso pé e a gente venha cair. É uma bênção que Deus Ele dá, irmãos, para todos aqueles que têm uma aliança com Ele. É uma bênção que o Senhor está dizendo, eles te sustentarão, Deus está dizendo. O anjo, né? Ele vai te sustentar. Não tenha medo de enfrentar essa tempestade. Não tenha medo de enfrentar essas pedras no caminho, né? Vocês devem lembrar que o próprio Jesus disse que não vai ficar pedra sobre... Ele vai destruir com tudo. Todas aquelas pedras que vão tentar te derrubar, que vão tentar tirar teu foco, vão tentar te tirar do caminho para você batalhar, lutar, salvar a tua família, Jesus diz que não vai ficar pedra sobre pedra. Então Ele mesmo está dizendo que eu sou anjo. Vocês têm aliança com Deus, então eu sou anjo. Fiquem tranquilos, vocês estão nesse caminho batalhando, às vezes, né, vocês vão passar por tempestade, vai ter momento, sabe, de enchente, vai ter momento de inverno, vai ter momento de sol forte, vai ter momento de peste, né? Tem momento de praga, tem mortandade que assola o meio-dia, vai ter um monte de pedra nesse caminho que vai tentar fazer vocês tropeçar e vocês cair. Mas eu vou estar ali junto com vocês. Eu vou sustentar vocês com as minhas mãos. É uma bênção que Deus Ele dá para quem? Para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Mas é habitar, né, gente? Não é visitar, é habitar, é ter aliança com Deus. É entregar a vida para Jesus, você passar a viver uma vida com Jesus, né? Uma vida que agrada a Deus, e aí então Deus Ele dá essa bênção. Diga glória a Deus. Então diga para o teu irmão assim, não precisa se preocupar. Amém? Porque eu não posso vir aqui, irmão, eu não sei, eu sei que tem gente que vem e diz, né? Talvez aqui nunca aconteceu isso, mas você vai ver às vezes pastores, gente falando, dizendo, não, tu não vai ter luta nenhuma. Deus é contigo, é ou não é? Mas eu estou te dizendo que vai ter pedra no caminho. Eu estou te dizendo, por quê? Porque aqui no Salmo 91, versículo de número 12, a Bíblia está comprovando que vai ter pedra no caminho, é ou não é? O que Deus está dizendo? O meu anjo ele vai te sustentar com as tuas mãos, para que você não tropece em pedra alguma e você venha, então é porque tem pedra. Mas tem gente que vai dizer, não tem pedra, quando você escolhe estar no caminho de Jesus, só felicidade. Mentira. Quanta luta, se eu perguntasse, que irmão, tu está enfrentando luta? Muita gente diz, pastor, nem me fala. Quanta pedra que apareceu no caminho. Essas pedras aparecem para fazer você cair. Essas pedras aparecem para fazer você, né, perder a bênção de Deus. Para você não ver tua família ser salva. Essas pedras, né, esses, né, entulho de pedra no caminho, que às vezes é um entulho de pedra no caminho, né? É uma pedraiada no caminho. Não sei se alguém já andou numa estrada de pedra aqui, alguém já andou? É fácil caminhar? Não é, irmão. Né? Quando o vento se enrosca numa pedra, tu pode cair, é coisa difícil. Então, Deus está dizendo para nós, eu vou enviar o meu anjo, Ele está dizendo para Ele te sustentar nas mãos. No momento que você está no caminho, batalhando, focado, lutando, né? Vai aparecer muita pedra, vai aparecer muita dificuldade, muito obstáculo.
Mas se você tem aliança comigo, se você escolheu habitar comigo, o meu anjo ele vai te sustentar nesse momento. Para que você não venha tropeçar com o teu pé em alguma pedra e venha sair desse caminho. Deus está prometendo isso, né, gente? E nós temos que ter claro isso dentro do nosso coração, gente, que esse é o propósito que Deus nos deu. Eu falava isso no domingo, né? Para quem estava no domingo, foi muito forte, que eu falava sobre chamado. Foi esse o chamado que Deus nos deu. Deus nos trouxe para a casa dele, Deus nos trouxe para a igreja, Deus nos trouxe para a luz, porque Ele quer nos usar para levar a nossa família para alcançar o reino do céu. Então, eu não posso deixar que nada venha me tirar desse caminho, amém, irmão? E lembra que o pastor está dizendo, as pedras vão aparecer. Não é só doença, enfermidade, não é só praga, não é só peste, não é só gente morrendo, não. Mas às vezes pode ser até pessoas. Vai aparecer um monte de pedra no meio desse caminho aí, ó, que vai tentar te derrubar. Mas qual é o objetivo disso? É fazer você perder as bênçãos que Deus tem lá na frente. Então não saia desse caminho por nada, amém? Tem pedra, pastor? Tem pedra sim. Mas Jesus disse que vai nos sustentar, amém? Se tiver alguma pedra, que essa pedra está armada para ti, para tu tropeçar e cair, Jesus ele vai estar com as mãos ali para te sustentar, amém? Porque Ele não quer que você saia do caminho, do propósito. Porque é o único jeito que tem de nós alcançarmos a salvação e um dia nós levarmos nossa família para lá também. Diga glória a Deus, irmão. Os irmãos que usam GPS para andar de carro, é assim ou não é? Pega um exemplo GPS, você traça uma rota, né? Pastor, eu vou sair daqui, eu vou lá para dar uma cidade aí, Lajeado, né? Me veio na cabeça Lajeado. E aí suponhamos que bem no caminho, né, deu um acidente. O que o teu GPS vai fazer? Vai mudar a rota, né? Ou ele vai te dar um alerta. Ele vai te dar vai devagar, porque deu um acidente aqui, vai devagar porque tem um buraco ali. É assim que o anjo de Deus faz. Se você está nesse caminho, batalhando para lutar pela salvação da tua casa, ainda que tenha um buraco na frente, mas o anjo vai tapar. Ainda que dê um acidente na frente, mas o anjo ele vai te proteger, amém? Ele vai desviar aquela rota ali, para você não sair daquele caminho e alcançar teu objetivo. Então, nós não podemos sair, amém? Não podemos sair desse caminho, ainda que tenha pedra, nós temos que ficar firme ali, porque Deus diz, Ele vai te sustentar com as suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma e venha cair. Diga glória a Deus. Vamos pegar um exemplo, então, Atos capítulo 27. Atos capítulo de número 27. Vamos lá, gente. Exemplo do apóstolo Paulo, né? E olha, gente, se a gente for parar, quanta pedra, né? Quanto pedregulho a gente já se deparou nessa caminhada com Jesus. Quantos obstáculos, né? Que tentaram nos parar, que tentam tirar a gente. Mas não pode, gente. Quem é da fé, quem habita, quem tem aliança com Deus, Deus vai enviar o anjo para livrar essa pessoa. A irmã comentou, não sei se a irmã está assistindo ou não, mas ela comentou no culto das 9, uma das irmãs que estava aqui, que ela, às vezes, quarta-feira se arruma para vir na igreja, né? E ela, quando ela bota o rosto para fora, assim, para sair, para vir no culto da família, ela se depara com um solão, né? Mas um sol, assim, forte, porque ela vem de a pé na igreja, vem lá do Vale de Esquerdo, acho que é, e ela vem de a pé aqui na igreja, irmã. E ela sai para fora, ela olha, mas bate uma preguiça nela. Ela descansou já de acontecer isso, bate uma preguiça, mas sabe uma coisa, hoje eu não vou no culto. E ela pega e senta no sofá lá, tomar um chimarrão com o marido dela, dali a um pouco, ela recebe uma mensagem do irmão na igreja, ô fulana, tu vai vir na reunião? Tu vai vir no culto? Olha só, Deus está enviando um anjo para fazer o quê? Para sustentar essa irmã no caminho. Quando aparecer as pedras, gente, para tentar te tirar do caminho, Deus vai usar um anjo, amém? Alguém vai aparecer para te dar um versículo bíblico, alguém vai aparecer para dizer dia de culto, alguém vai te lembrar de alguma coisa, é ou não é? E aí, quando você tem sabedoria, você diz, não, isso aqui foi quem? Foi Deus. Isso aqui foi Deus quem mandou me dizer, e eu vou me levantar, ela diz, né? Não, mas eu vou me levantar porque foi Deus que me mandou, e ela pega e sai. E vem para a igreja, e vem aqui, Deus abençoa, e depois retorna para casa. Diga glória a Deus. Então, quem tem aliança com Deus, irmão, Deus sempre vai estar protegendo. Deus sempre envia um anjo. Deus sempre está falando, ou envia alguma coisa. É assim ou não é? Deus não deixa aquela pessoa cair. Deus não deixa aquela pessoa se enfraquecer. Deus não deixa aquela pessoa, irmão, sair do caminho. Deus está sempre fazendo alguma coisa para proteger aquela pessoa ali. Por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa que tem aliança com Deus. Diga glória a Deus.
Vamos pegar aqui um exemplo, apóstolo Paulo, então, Atos 27, versículo de número 18. Eu vou ler pelo menos aqui alguns versículos, só para mostrar as pedras que apareceram no caminho, tá? Então, sobre isso que o pastor está falando, né? Sobre as pedras no caminho. Atos, capítulo 27, versículo 18. Antes da gente ler ali, deixa o pastor ele só recordar os irmãos, tá bom? Dessa história aqui para você conseguir entender, tá? Senão você não vai conseguir entender. Atos 27, então, está falando do quê? Que o apóstolo Paulo, ele tinha um propósito de sair da cidade onde ele estava e ir para Roma. O que ele iria fazer em Roma, pastor? Ele iria pregar o evangelho. Isso é como um exemplo, se sair da tua casa e você vir para a igreja. Você vem aqui para ouvir uma palavra, né? Para se fortalecer na fé e para orar pela tua família. O Paulo tinha esse propósito. Qual que era o propósito? Dele sair de onde ele estava e ir em direção ao caminho pregar o evangelho. Sempre quem está nesse caminho aqui vai pensar em pregar o evangelho. Sempre quem está nesse caminho vai querer levar uma palavra para uma família, para libertar aquela família. Esse era o propósito do Paulo. Não, eu estou no caminho. Deus me chamou para ser um evangelista, Deus me chamou para ser, né, um homem da obra, Ele conta comigo e eu preciso ir para lá. Eu tenho que ir para lá, eu vou para Roma, porque tem homens lá que estão precisando ouvir a palavra, tem mulheres que precisam ouvir a palavra, Deus precisa alcançar almas para o reino do céu, então eu vou para lá. O que o Paulo fez, gente? Ele entrou de carona num navio e ele saiu em viagem. Aí o que o Paulo se deparou na estrada? Com pedra. E as pedras, irmão, foram pedra grande mesmo, viu? No caso dele, ali eram pedras que ofereciam até a morte. O diabo estava a fim de parar o Paulo mesmo. O diabo queria parar a obra de Jesus. O diabo botou ali de tudo que é pedra no meio daquele caminho ali para tentar parar o Paulo, né? Mas conseguiu parar? Não parou, por quê? Porque o Paulo era forte? Não, gente, porque Deus enviou anjo para sustentar o Paulo naqueles momentos em que ele se deparou com aquele pedregulho na frente. Então, só estou dando um entendimento para a gente ler e confirmar, tá? Então, vamos pegar aqui. Estava ele na viagem, indo para evangelizar, para salvar vidas, salvar famílias, né? Versículo de número 18, Atos 27, versos 18. Diz assim, ó, andando nós agitados, primeira coisa, já estava agitado, né? A agitação é uma pedra no caminho também das pessoas que estão no caminho, viu? Por conta de que estava agitado? Andando nós agitados, por conta de uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Diga misericórdia, irmão, né? Versículo 19. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Verso 20. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança do quê? De nos salvarmos. Início do verso 21. Havendo já muitos dias que não se comia. Então, até aqui, vamos parar um pouquinho aqui, certo, gente? O propósito dele era o quê? Caminho. Vamos ganhar casais, vamos restaurar a vida, vamos converter pessoas, vamos levar a gente para o reino do céu. Foi para isso que Deus nos escolheu e nos colocou nesse caminho aí. Aqueles que escolheu habitar com Deus, ele pegou pela mão e botou nesse caminho agora. Ó, agora tu vai lutar. Foi o que o Paulo estava fazendo, estava no caminho. Só que o que a Bíblia nos diz aqui, irmão? Que no caminho ele começou o quê? Se deparar com pedregulho, pedra. Primeira pedra foi o quê, né? Agitação. Essa palavra agitação, na verdade, foi mal traduzida, né? Quer dizer, de uma certa, na verdade, está perturbado, né? Por conta da tempestade. A Bíblia diz ali que era uma tempestade, irmão, assim, que estava praticamente ali já naufragando o navio. Estava ameaçando todo, dentro do navio, eu sempre prego essa palavra, que quem estava com Paulo ali era a família dele. O pai dele estava ali, a mãe dele estava ali, os filhos dele estavam ali, o tio estava ali, a tia estava ali, os marinheiros estavam tudo ali, era toda a família dele ali, representa a casa que Deus nos deu, e dentro daquele barco está toda a nossa família, é ou não é? É assim, se um morre, morre todos, é ou não é assim? Estava ali a família do Paulo, e o Paulo precisava salvar, precisava cumprir o propósito, só que dali um pouco se levantou uma tempestade no caminho, e aquela tempestade trouxe agitação, trouxe uma preocupação, uma perturbação,
Todos eles estavam agitados, irmão. Todos eles estavam preocupados. Nossa, e agora o que vai acontecer? Nós vamos morrer? Será que agora o barco vai afundar? Olha as pedras no caminho, né? Deus nos coloca no caminho para a gente batalhar, para a gente lutar, mas dali um pouco aparece o quê, irmãos? As tempestades. Tem alguém que está enfrentando tempestade? Tem alguém que está enfrentando luta? Tem alguém que está enfrentando essa agitação? Pastor, eu ando meio preocupado, pastor. Estou preocupado, é uma agitação no meu coração por conta da tempestade que eu estou enfrentando. Sabe o que é isso? É pedra que apareceu no teu caminho. Apareceu uma baita de uma pedra do teu caminho, do tamanho de uma montanha, e quer te parar. É uma tempestade, é uma pedra. Mas não foi só isso, gente. Tu viu o que mais eles fizeram? Começaram a tirar a armação do barco. Que a pessoa, quando está na tempestade, ela já começa a fazer seus planejamentos, né? O que vai tentar fazer para se livrar daquela? Isso é coisa humana, né? Mas Deus não quer que a gente faça isso. Deus não quer que você mova uma palha. Por que Deus não quer? Porque Ele dá ordem aos anjos a nosso respeito. Quem vai nos sustentar, quem vai nos ajudar, quem vai nos livrar dessa tempestade, quem vai acalmar a tempestade é quem? É Jesus, é o anjo. É Ele que acalma a tempestade. Mas às vezes a pessoa está preocupada, está agitada, está perturbada, é muita luta, pastor. Eu estou na igreja, eu estou no caminho, pastor Adilson, eu estou batalhando pela minha família, eu estou batalhando pela salvação da minha casa, mas pastor, olha, não dá nada certo. É luta de tudo que é lado, é tempestade para cá, é água ameaçando daqui, é vento daqui, pastor, não tem mais sol, o sol acabou, a Bíblia diz, né? Não tinha sol. Meu Deus do céu, era noite, irmão, noite, não tinha mais pão para comer, não tinha mais comida, era pedra de tudo que era lado naquele caminho, misericórdia, irmão. Então, o que o pastor está dizendo? Quando você escolhe ter uma aliança com Deus, Deus te coloca nesse caminho, no caminho que o Paulo estava. Só que no meio desse caminho vão aparecer as pedras. Ninguém quer pedra, é ou não é? Se você olhar entre uma estrada que é cheia de pedregulho e uma estrada que ela é boa, tu vai escolher qual? Fala a verdade, é ou não é? Tu vai escolher a estrada boa, é ou não é? Porque se tu passar por aquele pedregulho, tu corre o risco de cair. Ninguém quer. Mas Deus está dizendo que as pedras sempre vão ter. Sempre você vai se deparar. Você está indo nesse caminho, está indo tudo bem, dali um pouco as pedras começam a aparecer. O que o Paulo fez de errado? Onde que o Paulo pecou? O Paulo estava fazendo a vontade de... Nós estamos fazendo a vontade de Deus, irmão. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Deus nos colocou nesse caminho, gente. O que tem de errado? Nós estamos na igreja, estamos fazendo a vontade de Deus. É ou não é? Mas as pedras vão aparecer. Vão aparecer sempre. Apareceram para eles. Mas daí o que o Paulo falou? Que é onde eu quero chegar por causa da mensagem, né? Versículo 21, então. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Verso 22. Mas agora eu vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o que vai se perder? O navio. Olha só a pessoa que é da fé, né, gente? Estava no mesmo barco, viu a mesma tempestade, viu o barco naufragando, viu as pessoas tudo dizendo que iam morrer, mas estava dizendo para as pessoas ter bom, fiquem tranquilos. Olha, gente, é lindo isso. Quando tem uma pessoa que é de Deus, gente, nunca vai entrar o desespero, amém? Quando tem uma pessoa que é de Deus, a pessoa sempre vai dizer, tem bom, fica tranquila, essa tempestade vai passar, fica tranquila, essas pedras vão ser vencidas, é ou não é? Isso é fé dentro do coração da pessoa. E o Paulo estava dizendo, ô marinheiros, né? Fiquem em paz, olha o que eu estou dizendo para vocês aqui, ó, eu tenho essa fé no meu coração, essa tempestade, essa luta que vocês estão enfrentando aí, ó, não vai tirar a vida de ninguém de vocês, vocês vão ser salvos. Essa certeza tem que estar no nosso coração, amém, irmão? Que nenhuma pedra pode tirar a nossa fé, nenhuma pedra, irmão, pode matar a nossa esperança de salvar a nossa casa. Então o Paulo estava dizendo, fique em paz, né? A vida de vocês vai ser salva. Única coisa que vai se perder é o quê? É o navio. O navio vai se perder, que é bens material, né? Mas a vida de vocês
de nenhum vai se perder no meio dessa tempestade. Por que o Paulo falou isso? Por causa do versículo próximo, né? Versículo 25. Nós lemos o 25. Portanto, ó varões, tem de bom ânimo, porque eu creio em que Deus... Não, perdão, é o versículo 23, né, gente? O 23 diz assim, ó. Por que ele diz? Por quê? Porque esta mesma noite, o que, meus irmãos? O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, ele esteve com quem? Comigo. Tu viu só? Por que o Paulo tinha aquela certeza no coração? Fiquem tranquilos, tenham bom ânimo. Essas pedras aí que vocês estão enfrentando, esse pedregulho, essa tempestade, essa necessidade, essa perturbação, essa agitação, fique tranquilo, isso aí não vai tirar a vida de ninguém, eu estou garantindo para vocês. Por que ele falou isso? Porque nessa mesma noite eu estive com quem? Com o anjo que eu sirvo. Essa mesma noite teve um anjo aqui, ele estava dizendo que ele estava aqui comigo e dizendo-se que não era para ter medo, estava sustentando Paulo emocionalmente, estava sustentando Paulo na fé. Estava dizendo, Paulo, tu é um homem de Deus, tu tem uma aliança muito forte com Deus, nada te para, Paulo, então eu prometo para ti que é tu e a tua casa que servirão ao... Não é só tu que vai ser preservado, Paulo, mas todos aqueles que estão dentro do navio. Olha a importância de ter uma pessoa, irmão, que tem aliança, que está firme com Deus na fé. Não é só aquela pessoa que vai, né, receber vida, mas é todos aqueles que estão dentro do navio. Então, Paulo deixou claro que quem estava sustentando eles naquele momento era quem? Era o anjo Jesus. Jesus que estava ali. Paulo, essa pedra aqui eu vou destruir, essa tempestade eu vou mandar acalmar. Fique tranquilo, que depois que vocês tirar vocês daqui, eu vou providenciar um lugar para vocês comer pão. Fique tranquilo, Paulo. Nenhum de vocês vai perder a vida. Então, o que o pastor está dizendo? Olha a promessa que Deus faz para aqueles que habitam. Ele te sustentará nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma e o que, irmão? E caia. Olha a promessa que Deus faz para aqueles que habitam, aqueles que têm aliança com Deus. Mas é uma aliança, irmão. Aquilo que a gente diz não é brincadeira, né? Eu sou assim que nem o pastor Jaime. Eu gosto de falar, aliança é um compromisso, irmão. Eu não estou falando fanatismo, mas aliança, habitar é o quê? Você tem tua casa, você vai sair daqui, você vai para onde? Você vai para casa, é ou não é? Ou tu vai para a casa do irmão? Não, pastor, eu vou para casa, eu tenho a minha casa, é ou não é? Então, aquele que habita com Deus, todo dia há uma necessidade dele fazer alguma coisa para Deus. É uma comunhão profunda que a pessoa tem com Deus, é uma aliança, é um compromisso que a pessoa fez. Está na igreja aqui, está no culto, né? Glória a Deus, já recebeu a bênção nesse dia. Pastor, amanhã, quinta-feira, não tem culto, mas amanhã eu vou separar 1 hora para mim ler a Bíblia. Eu quero habitar, eu quero estar na presença de essa pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, que traz os costumes do reino do céu para viver com esta pessoa aqui na terra. É a pessoa que o anjo de Deus vai sustentar essa pessoa na mão. E olha, pode vir a pedra que for, gente, viu? Pode ser pedra pequena como pedra grande, mas não importa. O anjo de Deus vai estar ali para sustentar essa pessoa. Significa, né, gente, que nenhum mal nos suceder e nem praga alguma chegará até a nossa tenda. Nós vivemos num mundo onde tem, pastor, mortandade, gente morrendo, tudo isso tem. Deus não nos isenta de viver num mundo onde tem tudo isso. Mas ele diz que aquele que habita vai descansar. Por que Deus está dizendo isso? Porque Ele colocou o anjo à nossa disposição, para nos proteger, para nos cuidar. Ele sabe da nossa fraqueza, Ele sabe que se depender da gente, irmão, assim, ó, nós não vamos conseguir. Mas a nossa aliança que nós temos com Ele, o nosso esforço que nós fizemos para buscar a Deus no dia a dia, vai fazer com que Deus Ele envie o anjo, para esse anjo também nos ajudar aqui na terra, amém? Então, qual que é o propósito que o pastor está dizendo? Não sair do caminho. Diga para o teu irmão, Deus não quer que você saia do caminho. Não saia, amém? Mesmo que você veja uma muralha, né? Mesmo que você veja uma muralha. Sabe o que o Davi fez? Eu comentei o exemplo hoje de tarde, né? Hoje estou dando outro exemplo. Mas o Davi, ele pegou 5 pedras no ribeiro, se encontrou com aquelas pedras lá, estava incomodando ele, e ele usou aquelas pedras lá para vencer quem? O diabo. Tu vê? Então, quando as pedras aparecem no caminho, é para você vencer quem? O diabo. É para você vencer o Golias. Porque o único que não quer que você entre no reino do céu, o único que não quer ver a tua família salva é o Golias, é o diabo.
Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar aquelas pedras lá para você vencer quem? Para você vencer o diabo. Tem muita gente que às vezes está no caminho, irmão, pessoas lá fora, né? Na primeiro pedregulho que vê na frente, primeira pedra que vê na frente, a pessoa já tropeça e cai. Por quê? Porque a pessoa nunca conseguiu levar um compromisso a sério com Deus. E aí Deus não pode enviar o anjo, que é Jesus, para sustentar com as suas mãos, para que essa pessoa não tropece naquela pedra e venha cair. Foi o exemplo que eu te dei, né? Eu já me aconteceu, caminhando na estrada, às vezes eu sou meio distraído, estou pensando em alguma coisa, dali um pouco eu dou então quase caio assim, mas caio, não caio, por quê? Porque o anjo de Deus está ali para nos sustentar. O anjo de Deus ali está para cuidar da gente. Porque Deus não quer que a gente saia desse caminho, né? Ele sabe que é o único caminho que tem que vai nos levar à vitória lá na frente. Então não saia desse caminho. Tem pedra? Tem um monte de coisa, não vou nem entrar muito em detalhes, pedra que tem, né? Mas não saia do caminho, amém? É esse o caminho. Jesus disse, existe a porta larga, mas existe a porta estreita. Estreito significa, né, que para tu passar ali tem muita batalha, tem muita luta. Mas é a porta que nos leva à salvação. Então não podemos sair. Eu quero que tu vá para Êxodo agora. Êxodo, vou ler um versículo lá que fala de Israel, tá bom? Quem está entendendo até aqui? Os irmãos estão entendendo a mensagem mesmo? Uma mensagem mais espiritual? Em nome de Jesus? Êxodo, capítulo de número... Eu fico pensando, comentava para os irmãos hoje o Davi, né? 17 anos de idade, ele tinha uma mentalidade, irmão. Tu vê que não é idade, né? Mas é o quanto a pessoa tem envolvimento com Deus, jejua, se consagra, busca a Deus. O Davi, com 15, 17 anos, ele tinha uma maturidade de mãos assim, ó, muito grande. Davi chegou ali, viu aquele ribeiro cheio de pedra ali, meu Deus, é isso aqui mesmo que eu vou usar para mim vencer esse Golias aí. Davi foi lá e usou as pedras, irmão, e venceu Golias. Então, quando a gente vê essas pedras, irmão, essas pedras não podem nos derrubar, mas é para glorificar o nome de Jesus, amém? É para a gente vencer a obra de Satanás e a gente perseverar até o fim para a gente ser salvo. Nome de Jesus. Eu falei Êxodo 23, irmão, eu falei 20, é capítulo 23, tá bom? Êxodo 23, vou ler só o versículo 20, mas antes de eu ler o 20, só dando uma resumida para os irmãos entenderem aqui, tá bom? Que vai falar de Israel, que é o povo de Deus. Presta bem atenção que o pastor vai dizer, você já deve ter lido o versículo ali, né? Mas dá uma olhada para o pastor aqui, ó, um exemplo, né? O povo de Deus, quem que é o povo de Deus? Nós somos povo de Deus. O que Deus fez com Israel? Deus tirou eles da escravidão. Irmão, um dia Deus nos tirou da escravidão. Um dia nós não era da igreja, um dia nós não estava nesse caminho, é ou não é? Um dia nós servíamos, irmãos, a demônio lá fora. Nós não estava nesse caminho, mas um dia nós tivemos um encontro com o Senhor. O que Deus fez? Deus nos tirou do Egito. Deus tirou o povo do Egito e o que Deus fez? Fez uma promessa, vocês vão sair do Egito, eu vou traçar um caminho para vocês chegarem até Canaã, que é a terra da promessa. Deus traçou o caminho para eles. E eu digo para os irmãos assim, nesse caminho, meu Deus, quanta pedra eles encontraram, né? Eu poderia começar desde o Egito citando as pedras que eles encontraram. Mar Vermelho foi uma baita de uma pedra, né? Como é que nós vamos atravessar? Porque às vezes a gente chega em situação assim de como é que eu vou vencer essa luta? Né? Como é que eu vou conseguir? Chega, eu vou abandonar a igreja, vou abandonar a fé, eu vou abandonar Jesus. Não dá nada certo, eu me entreguei para Jesus, é só incomodação, é pedra para tudo que é lado. Nós chegamos às vezes, irmãos, às vezes é uma doença. A doença pode ser uma pedra, pode ser uma montanha. Jesus disse, pode ser, né, a enfermidade, às vezes uma crise financeira. Às vezes pode ser uma pedra, irmão, que está tapando, que está dizendo, tu não vai conseguir vencer. Só que ainda que seja uma montanha, Jesus nos deu autoridade sobre ela, amém? Jesus nos deu autoridade para ver essas montanhas se transportarem de lugar. Então nós não podemos ter medo. Deus disse, eu vou tirar vocês da escravidão e agora eu vou levar vocês para a terra prometida, amém? É para onde Deus quer nos levar. Só que eles tinham um caminho traçado. E bem no meio desse caminho, eles enfrentariam o quê? As pedras. Tinha muito invejoso, tinha povo que tinha inveja deles, tinha gente que tinha vontade de acabar com os israelitas, porque tem muita gente que quer acabar, é ou não é? Eu falei para os irmãos, eu acho que faz agora uns 3, 4 meses, nós enfrentamos uma luta, eu não conto nem para os obreiros aqui da igreja,
E graças a Deus, já estamos, 90% Deus já está nos dando a vitória. Mas nós enfrentamos uma luta aqui, né? Alguns irmãos mais assim já sabem. Irmãos do céu, passando por processo judicial, né? Me levaram para a delegacia aqui da igreja, irmão, Deus o livre, vizinho me processando, um delegado me cobrando, prefeitura me cobrando, Ministério Público me cobrando. E eu dizia, mas meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Estou pregando a palavra, estou falando de Jesus, Senhor, eu quero ver a igreja abençoada. E, irmão, e pedra de tudo que é lado, e não tinha jeito. E eu confesso para vocês, a gente é de carne e osso, né? Eu nunca pensei em desistir, mas a gente acaba se abatendo, irmão. Foi muitas lágrimas, porque quando você se depara com esses pedregulhos na tua frente, né? Nada dá certo, é barreira, tu tenta, nada dá certo, irmão, às vezes tu começa a bater. Tu começa até meio que se enfraquecer. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai jejuar, a gente vai orar. Eu e minha esposa, nós vinha para cá no altar, eu e ela sozinho, fechava tudo da igreja, nós ia orar a Deus. Foi o Senhor que nos trouxe aqui, é o Senhor que vai nos honrar. É batalha, toda pessoa, seja missionário, seja bispo, pastor, obreiro, mesmo, irmão, no meio do caminho sempre vai ter pedra. O diabo sempre vai tentar te parar. Escuta o que o pastor está dizendo, é obra do diabo. E nós nessa batalha, nessa luta, o que aconteceu? Mais ou menos uns 4 ou 5 meses, aí Deus nos deu a vitória. E olha, eu vou dizer, a bênção do Senhor nos enriquece e não acrescenta dor. Tudo assinado pelo missionário, pastor Jaime lá, só estou aguardando mais um documento da prefeitura aí. Está tudo na bênção de Deus, amém? E a paz restabeleceu. Mas talvez, eu não estou dizendo, sabe gente, que eu sou perfeito, mas quantos outros, às vezes, enfrentam uma dificuldade, uma pedra na frente, já abandonam a igreja, abandonam Jesus. Eu não vou mais pastorear. Estou só me incomodando, né? Estou só me incomodando, estão só me cobrando, é só isso e aquilo, e a pessoa desiste. É o que o diabo quer. Diga para o teu irmão, é o que Satanás quer. Ele quer te tirar do caminho, ele quer que você pare, que você perca a salvação, amém? Mas não para. Não desiste. Jesus diz que quem perseverar até o fim será salvo. Ele está conosco. Eu nunca vou abandonar vocês, Jesus disse. Eu estarei convosco até a consumação do século. Então eles tinham promessa. Canaã, saíram da escravidão, agora vão para Canaã. Mas no meio do caminho, eles tinham pedra. Não tinham comida para comer. Eles estavam num lugar deserto. De noite é muito frio no deserto. Durante o dia, irmão, é um calor, Deus amado, escaldante, sem contar aquelas tempestades de areia, né? Não tinham água para beber. Quando chegavam num poço, a água era envenenada ainda. Irmão, a situação era difícil. Nações pela frente, eles tinham que atravessar território. As nações queriam acabar com os judeus, porque eles não gostavam dos judeus, porque eles acreditavam no Deus de Israel. Irmão, era pedra de tudo que é lado. Mas o que Deus falou com eles? Versículo 20. Olha o que Deus diz aí, ó. Eis que eu envio quem, gente? Um anjo diante de ti, para que o quê? Para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que eu te tenho proposto. Tu viu o que Deus está dizendo? Eis que eu estou enviando um anjo diante é na frente, né? Fica tranquilo. Esses aí que querem te destruir, fica tranquilo que eu vou dar um jeito. Esse anjo aí vai destruir com eles. Fica tranquilo, esses buracos que estão aí para querer ver vocês cair, fica tranquilo, eu vou na frente, eu vou tapar esses buracos aí. Imagina uma pessoa, né, com um buraco pela frente ali, é só um anjo de Deus para proteger a pessoa. Fiquem tranquilos, eu já preparei o caminho, né, para vocês chegarem até Canaã, vocês desfrutarem da bênção de vocês, e não tenham medo, Deus está dizendo, eu enviei um anjo diante de vocês. Então é isso que Deus ele diz, gente. Que os anjos, eles vão nos sustentar pelas mãos deles para que a gente não venha tropeçar com o nosso pé em alguma pedra e a gente venha cair. E olha que as pedras tem, gente. Tem muita pedra assim, que nem o pastor diz, não goste ficar dizendo que não. Depois a primeira luta que a pessoa enfrenta, o pastor diz que não tem luta sim. Uns é casamento, outros é família, outros é financeiro, outros é problema espiritual. As pedras sempre vão aparecer. Sempre vai existir. Mas o que vai fazer o anjo nos sustentar nesses momentos é a aliança que nós temos com Deus. Então nunca se afaste, amém? Continua habitando no esconderijo do Altíssimo. Continua firme com Deus, irmão.
Porque a tempestade, ela tem hora para acabar. Diga glória a Deus. A tempestade, o barulho do vento tem hora para acabar. Irmão, não tem tempestade que dure para sempre. Uma hora tem que acabar essa tempestade, amém? Uma hora essas pedras têm que desaparecer. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que ficar firme com Deus em nome de Jesus. Amém? Quero que você vá ali para Provérbios. Provérbios capítulo 3, em nome de Jesus. Já já nós vamos orar, tá? Provérbios capítulo de número 3, em nome de Jesus. Provérbios 3, versículo de número, gente, versículo de número 23. Provérbios 3, verso 23. Já já nós vamos orar em nome de Jesus, tá? Provérbios 3, verso 23. Contrário aí, irmãos? Então, olha o que diz aí, ó. Então, a palavra de Deus está dizendo, né? Então, andarás com confiança onde, irmãos? No teu caminho. Então, quem anda com confiança no caminho, levanta a mão. Tu tem confiança mesmo? Você já parou para analisar o caminho que Deus te colocou? Você um dia ser salvo, ver sua família ser salva. E você já parou para analisar, meu Deus, vai ser de tirar a água da rocha para conseguir entrar no reino do céu. Porque é muita pedra, gente, é muita coisa, é muita batalha. Você já parou para analisar? Por que eu estou te dizendo isso? Porque o Salomão está dizendo aqui, né? Andarás com confiança no teu caminho. Confiança é o quê? Ainda que apareçam muitas pedras pela frente, mas eu vou ficar confiando em quem? Em Deus. Eu vou confiar em Deus. Pastor, eu vou confiar em Deus. Quem está disposto a confiar em Deus? Amém? É isso que Deus ele quer. Ele quer que você bota o teu coração que Ele te colocou no caminho. O caminho que vai te levar à vitória. Só que Deus está dizendo que no caminho vai ter pedra. E por causa dessas pedras, Deus está dizendo que Ele quer que a gente confie nele. Por que confiar, né? Porque tem momento que a gente acha que a gente vai estar sozinho. Mas Deus está enviando o anjo dele para nos sustentar. Sempre é assim, gente. Vai até os 45 do segundo, até os 45, 46 do segundo tempo, né? É ali, nos 45, está 0-0, entenda bem o espiritual que o pastor está dizendo, será que eu vou ganhar ou não vou ganhar? Né? O que vai acontecer? E aos 46 do segundo tempo, Deus te dá a vitória. Diga glória a Deus, Deus envia o anjo. E sempre foi assim. No momento que mais você se escabelou, no momento que mais você se desesperou, não tem solução, é o momento que as coisas começam a dar certo. Então não pare de confiar em Deus, amém? Continua confiando em Deus. Vamos ler ali o 23? Então andarás com confiança no teu caminho, e a Bíblia diz no final o quê? E não tropeçará o teu pé. Aí vamos ler o 24 também, que diz assim, ó. Quando te deitares, diga para o teu irmão, quando você se deitar, não temerás. Diga para o teu irmão, você não vai ter medo. Sim, diga, tu te deitarás e o teu sono ele será suave. Tu viu isso, gente? Daí está falando quando você chega na promessa, né? Que daí é o momento que você deita, você descansa, e aquele sono ali, ele será um sono suave. É um sono de tranquilidade, por quê? Porque no caminho, mesmo você tendo encontrado um monte de pedra, você continua confiando no Senhor. Diga glória a Deus. É um descanso espiritual que Deus nos dá, né, gente? Mas isso tudo vem do quê? Da confiança que nós temos em Deus. Então, o que o pastor deixa essa palavra no teu coração, tá bom? Ele te sustentará com as mãos dele, para que você não tropece com o teu pé em pedra e você venha a cair. Quem, pastor? Jesus. Jesus está disposto a cuidar da gente, amém? Mas Ele quer o quê? Quer ver que a gente confie nele. Ele quer que, independente da situação, independente do caminho, independente do que tem no caminho, Ele quer que a gente continue confiando nele. Então, o que o pastor diz para os irmãos, né? Fica firme no caminho, amém? Não sai do caminho. Fica firme com Deus, fica ali, ó. Por mais que você diga, né, pastor, tem umas pedras grandes aí, mas Jesus, Ele está contigo nesse momento difícil. Eu não estaria falando isso se eu não fosse uma prova viva de que Jesus, Ele está vivo e Ele vive. Jesus vive. As pessoas que perseveram, as pessoas que ficam firmes, são as pessoas que vão ter grandes experiências com Jesus nessa terra. Irmão, não pense porque Ele morreu na cruz, o corpo dele não está mais aqui, Jesus não existe, Ele existe.
Ele mesmo disse, eu estarei com vós até a consumação. Ele não nos abandonou. Ele está ali. No momento que você acha que não vai conseguir, ele vai estar ali para te dar vitória. Ele te ajuda, ele te sustenta, a Bíblia diz. Se for preciso, ele te esforça. Então, nós temos que confiar em Cristo, amém? Fica no caminho, não perde o teu foco. Se você perder, não é mais esse caminho que leva a salvação na minha frente, tu está lascado. Já tem uma pedra que você já caiu, e você vai ficar troteando, e você vai ver um dia que o único que vai levar alguém para o reino do céu é quem? É Jesus. O único, ele disse, né, que se não for passar por ele, ninguém vai até o Pai. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Então não desista, amém? Luta, irmão. Luta, irmão. Luta pela salvação da tua família. Luta no caminho, mas luta no caminho, que nem o pastor Jaime diz, luta na verdade, né? Não fica procurando outros caminhos para tentar vencer. Luta na verdade, luta na fé, amém? Faz que nem o pastor, né? Quando eu estou nas minhas lutas, eu venho aqui para o altar e digo, Senhor, não tem mais para onde correr. Não adianta eu querer pegar um advogado, não, o único meu advogado é o Senhor. Se eu morrer, Senhor, então não conheço o Senhor. Se eu perder, então não conheço o Senhor. Mas a Bíblia diz, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Jesus nunca vai nos desamparar. Amém? Eu vou te dar mais um versículo, tá? Para nós encerrar. Isaías 63. Vai lá. Tem um punhado de versículos, mas eu vou te dar mais um agora aqui. Em nome de Jesus. Eu estendi um pouco mais a mensagem. Deus vai abrindo mais a noite, né? Vai lá, Isaías 63. Para nós daí fazer a oração aqui da nossa casa, em nome de Jesus. Isaías 63. O versículo, deixa eu ver aqui qual que é o versículo, é o versículo de número 9, irmãos. Pastor, então é a nossa família, pastor. É claro, irmãos, é a nossa família, nós temos que lutar, amém? Ainda que dentro de família tem um monte de problema, mas é a nossa casa, é a nossa família, não adianta. Se a gente não lutar por eles, quem é que vai lutar pela nossa família? É ou não é? É você que tem que lutar pela tua família. Nós temos que lutar, mas no caminho. Nunca fora do caminho, né? Então, Isaías diz assim, ó, Isaías 63, 9. Profeta Isaías diz assim, ó, em toda a angústia dele, está falando de Israel, né? Foi ele o quê? Angustiado. Então, ele angustiado, Jesus, diga Jesus. Ele é um profeta, né? Toda a angústia de Israel, tudo que eles passaram de angústia, desde sair lá da escravidão até Malaquias, toda a angústia que eles passaram, o que é angústia? As pedras que eles pegaram no caminho. Muita gente interferindo na fé deles, muita gente querendo levar eles para outros caminhos, muita gente tentando desviar eles, ameaça, gente invadindo as terras de Judá, até hoje é assim, né? Jerusalém estão querendo invadir lá. Até hoje, a Bíblia, o profeta está dizendo, né, que em toda a angústia deles, Jesus, ele o quê? Também se angustiou. O que ele está dizendo? Que Jesus ele está olhando as pedras que estão no nosso caminho. Toda angústia que tu está no teu coração por conta dessas lutas que tu está enfrentando, não pense que Jesus não compra a tua dor. Ele compra a tua dor. Jesus ele também está angustiado. Amém? Por quê? Porque ele é um anjo. Ele nunca vai deixar perecer, irmãos, aqueles que têm aliança com Deus. Então nós temos que confiar nessa palavra. Amém? Versículo 9. Em toda a angústia deles foi ele angustiado. E aí diz, né? E o anjo da sua presença o salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu, os libertou, né? E os tomou, e os conduziu todos os dias do quê? Da antiguidade. Tu viu que quem estava cuidando de Israel era o próprio anjo que se chama o Senhor Jesus. Ele estava vendo todo o sofrimento dele, de Moisés, daquele povo lá, todas as lutas que ele estava enfrentando, irmão, tudo isso Jesus estava junto com eles desde o início. Tempos da antiguidade, em todo o caminho, aonde eles estavam peregrinando, eles estavam indo, batalha, Jesus ele estava vendo o sofrimento. O que Jesus ia fazer? Ele ia na frente e ele ia abrindo o caminho. Ele ia vencendo inimigo, ele ia para a guerra, vencia a guerra para eles. É isso que Jesus ele está fazendo para todos nós, amém? Enquanto você está aqui no caminho, batalhando, Jesus está indo à frente, abrindo caminho para você. Pode ter certeza disso. Jesus, ele nos sustenta com as mãos dele,
para que a gente não venha tropeçar pedra alguma e a gente venha cair. Então continua firme com Deus, habita, não saia da presença de Deus, meus irmãos. Continua lendo a Bíblia, continua fazendo tuas consagração, não saia do caminho, amém? É este o caminho que vai nos levar à vitória em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quem entendeu a mensagem? Vocês entenderam a mensagem em nome de Jesus? Leva essa bênção para você, tá? Semana que vem nós seguimos no outro versículo. Vamos aplaudir o nosso Deus então? Pode aplaudir o nosso Deus? Coloque-se de pé agora, irmãos. Nós vamos fazer uma oração aqui. Vou botar um louvor aqui que o pastor tem aqui no celular aqui. O nome desse louvor é bem conhecido. Não há Deus maior e não há Deus melhor. Diga glória a Deus. Não existe alguém que seja maior do que o Deus que nós servimos. Qualquer luta que você enfrente, Deus ele é maior do que essa luta, amém? Creia nisso em nome. Coloca a mão no teu coração. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus. Eu tenho certeza, meu Deus, que dessa noite aqui, sua palavra também falou conosco, Jesus. Eu tenho certeza, meu Deus, aquela pessoa que está em casa também, Jesus, talvez está passando pela luta, pela dificuldade, tenho certeza, meu Deus, que falou com essa pessoa também. Então nos abençoa, fala para Jesus isso. Nos abençoa, Jesus. Não há Deus maior. Vai dizendo isso para ele assim, ó. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Como o nosso Deus. Creia nisso, minha irmã. Creia nisso, meu irmão. Deus está contigo. Fica firme na fé. Não saia do caminho. O caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, Jesus está dizendo, sem passar por mim. Ele é o anjo protetor, ele é o anjo da guarda. Ele é aquele que vai à frente tapando buraco, ele vai destruindo pedra, ele vai à frente vencendo a doença, a enfermidade, os inimigos invejosos. Jesus, ele está à frente. Creia nisso, que Jesus está cuidando da tua vida. Oh, aleluias, glórias, glórias, glórias ao teu nome. Vai falando isso. Oh, aleluias, glórias, Senhor. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Como o nosso Deus. Aleluias, Pai. Não há Deus maior. Não há Deus melhor, Senhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Como o nosso Deus. Fala para ele isso. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Fala para ele, para o seu louvor.
vai dizendo isso. Eu tenho certeza que o Senhor é o meu Criador. Eu tenho certeza que foi o Senhor que criou, meu Deus, o céu e a terra. Eu tenho certeza que foi o Senhor que criou o sol e as estrelas. Eu tenho certeza que tudo está debaixo da potente mão do Senhor. Diga isso para o Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor está comigo neste caminho. Eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Ainda que existam pedras no caminho, mas o Senhor irá me sustentar. Fala isso, minha irmã. Isso talvez você tenha enfrentado lutas. Talvez você, meu irmão, tenha enfrentado lutas. Talvez você esteja com um monte de pedra no teu caminho para resolver. Mas a Bíblia diz: eles te sustentarão pelas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma e você venha a cair. Então diga: eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que a vitória é certa. Eu creio que o milagre já está acontecendo. Eu creio que a transformação já está acontecendo. Eu creio na minha vitória. Eu creio no meu milagre. Vai dizendo isso para o Senhor nessa noite. Ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Vai dizendo para ele assim: eu e a minha casa, Jesus, nós serviremos ao Senhor. Vai dizendo: nenhuma obra do mal terá poder de parar-me, terá o poder de me impedir de continuar no caminho da fé. Diga: inimigo do inferno, pega tuas pedras e vai para lá agora. Diga: espírito do inferno, espírito tranca a rua, tranca a estrada, diga: sai do meu caminho agora. Dá licença que eu vou passar agora no nome de Jesus. Jesus está quebrando essa pedra agora. Jesus está destruindo com essa doença, com essa enfermidade. Jesus está destruindo com o invejoso. Creia nisso. O Senhor está destruindo agora com a mágoa, com o ressentimento. O Senhor está destruindo agora com qualquer tipo de obra investida de Satanás contra a tua família. A Bíblia diz que é você e a sua casa que servirão ao Senhor. Paulo estava lutando pela salvação. As pedras apareceram, mas o Paulo disse nessa mesma noite: fala isso para o Senhor, fala isso na cara do diabo. Nessa mesma noite, o anjo do Senhor, ele esteve comigo e ele está me dizendo que a vitória é certa. O anjo do Senhor, ele me falou nesta mesma noite que a minha família vai vencer. Diga: que os meus filhos vão vencer, que a minha casa vai alcançar a vitória. Meu Deus, que se cumpra esta palavra, Senhor. E toda obra do inferno nós repreendemos. Toda armadilha, seta que voa de dia, peste perniciosa, meu Deus, toda mortandade que assola ao meio-dia, toda praga do inferno, pega o que é teu agora. Diga: em nome de Jesus. Tire a tua mão e diga: e saia, e saia, e saia, e vai embora, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Agora levante as tuas mãos. Oh, aleluias. Glórias, vai dando glória agora. Isso, vai adorando agora o Senhor. Diga isso para o Senhor mais uma vez, que não há Deus maior. Aleluias. Vai dizendo isso para Jesus agora. Ah, o Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é aquele que cuida da minha vida, da minha saúde. O Senhor é aquele que cuida do pai, da mãe, do vô, da avó, do tio, da tia, do filho, da filha. O Senhor está cuidando da minha casa, Senhor, da minha vida profissional, da minha vida financeira. Reconheça isso diante do altar do Senhor. Diga para o Senhor: eu reconheço que Tu estás comigo, Senhor Jesus. E eu tenho certeza que a minha vitória chegou. Eu tenho certeza que a minha bênção chegou. E isso vai dizendo para Jesus nessa noite. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então receba a presença do Senhor. Mais uma vez, cante ao Senhor nessa noite, que Ele criou o céu, que Ele criou a terra, que o Senhor criou o sol, que o Senhor criou as estrelas. Diga isso para Jesus: eu creio que o Senhor está no controle da minha vida. Eu
nós determinamos a bênção, nós determinamos a vitória nessa noite na nossa casa, na nossa família, Senhor. Meu Deus, e que todo mal desapareça de dentro dos lares, Senhor. Todas as doenças, enfermidades, todas as brigas, todas as contendas. Meu Deus, se tem algum espírito que está dominando alguém, do vício, do cigarro, da bebida, meu Deus, que esse mal saia de dentro dos nossos lares agora. Meu Deus, até algum tipo de droga, meu Deus, que esteja dominando alguém, meu Deus, que desapareça do nosso lar agora, porque Deus, Ele está nos abençoando. Glórias, 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 glórias ao Teu nome, Senhor. Vai derramando aqui do Teu poder, vai fortalecendo cada irmão, cada irmã, vai fortalecendo a Tua igreja, ora, que está no caminho, que está buscando, meu Deus, a verdade, Senhor. Nessa noite, Jesus, entregamos tudo ao Senhor, crendo, meu Deus, que estamos abençoados para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Estenda as Tuas mãos em direção à Tua casa agora. Profetiza, diga: Jesus, vai até minha casa agora. Fala isso para Jesus: vai até minha casa agora, Senhor. Diga qualquer mal que esteja dentro da minha casa agora. Diga: sai da minha casa, sai do meu quarto, o quarto do casal vai embora, o quarto do irmão, da irmã vai embora. Sai da cozinha, sai da sala. Diga: sai da minha casa esse peso. Sai da minha casa agora esse peso. Diga: eu exijo agora, sai da minha casa, sai do meu terreno. Diga: vai embora da minha casa o espírito maligno que trabalha no oculto. Diga: suma da minha família, vai embora da minha casa. Diga: eu exijo agora que esse mal saia da minha família e vai embora para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos bem alto, diga: obrigado, Senhor. Diga: eu creio que eu e a minha família estamos abençoados para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, Pai. E assim nós Te agradecemos e colocamos tudo diante do Teu altar com a certeza da vitória. Obrigado, Jesus. Abençoa o irmão, a irmã e a família de todos também, Senhor. Muita alegria, muita paz, prosperidade e vitória, Jesus. Vitória! Quem está no caminho sempre vence com o Senhor. Obrigado, Senhor. Você que crê, diga: obrigado, Jesus. Diga amém, Senhor. E pode aplaudir bem forte o nosso Senhor Jesus. Pode aplaudir bem forte a Jesus, irmãos. Diga glória a Deus. Aleluias. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus grande, amém, irmão? Não temos que ter medo de nada, né? A gente não tem que ter medo de nada, ainda que você esteja no meio de um navio, no meio de um alto mar, né? Mas o anjo de Deus vai estar ali para te sustentar, amém? Pode sentar aí, meus irmãos, em nome de Jesus, tá? Fica com essa palavra aí, ainda nós temos minutinhos ali, em nome de Jesus, tá bom? Antes de eu abençoar aqui a oferta dos irmãos, deixa o pastor só dar uns recadinhos aqui, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Eu vou passar porque senão eu vou deixar em branco e depois eu não vou acabar. Vou botar lá no grupo também da igreja, tá? Dia 25, semana que vem é Natal. Diga para o teu irmão do lado: semana que vem é Natal. Amém, irmãos? Meu Deus, se foi o ano de novo, né? Como passa rápido. Por isso que os cabelos da gente vão branqueando, né? A gente vai pegando os cabelinhos meio branco, né? Então, semana que vem, irmãos, dia 25 vai ser na quinta-feira de Natal, certo? O pastor vai fazer uma reunião de Natal aqui, os obreiros já estão se ajeitando, porque eles querem enfeitar, fazer algumas coisas na igreja aqui também. 8h30 da manhã, tá? Dia 25, quinta-feira, eu vou fazer uma reunião de Natal aqui, vou trazer uma palavra do nascimento de Jesus, uma palavra para abençoar os irmãos. Então, 8h30 da manhã, eu convido os irmãos para estar aqui conosco, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, eu quero trazer um presente para os irmãos. Diga glória a Deus. Quinta-feira eu quero dar um presente. Na verdade, eu estou preparando um presente para todos os membros aqui da igreja. Uma lembrança que a gente quer dar em nome de Jesus, tá bom? Se tiver tudo pronto, já no Natal, eu já quero estar entregando para os irmãos. Então, eu convido os irmãos para estarem conosco, tá? Na quarta-feira da família, irmãos, eu vou pedir paciência para os irmãos.
E até desculpa, porque o pastor vai fazer uma reunião só na quarta-feira, que vai ser 8h30 da manhã, essa reunião especial, tá bom? É porque daí eu tenho na minha agenda programada algumas coisas que a gente vai fazer na regional. Vamos fazer evangelismo de rua, vamos entregar os presentes que a gente recolheu aqui, todas as igrejas da graça, nós vamos para a rua, tá? Então eu vou fazer na quarta-feira da família, que é a campanha da Rosa, né, que todas as igrejas da graça estão fazendo. Eu vou fazer só 8h30 da manhã, quarta-feira que vem, tá bom? É véspera de feriado. Pode ser que tenha algum irmão, uma irmã que vão trabalhar, né? Mas daí o pastor pede essa paciência para os irmãos, tá bom? Aí depois você pode pegar a Rosa, aqui a gente entrega, se caso você não conseguir estar conosco, tá? Mas se você puder, venha na quarta-feira, 8h30 da manhã daí, tá bom? E quinta-feira de Natal, 8h30 da manhã também, para a gente fazer o culto de Natal. Tá? Isso é o feriado de Natal. Aí tem a vigília que nós vamos fazer, irmão, tá bom? Aí a gente vai fazer dia 31, o exemplo é quarta-feira da família. Nós vamos fazer também só uma reunião da família, que é 8h30 da manhã, tá bom? Que é dia 31, na quarta-feira. Por que o pastor vai fazer só uma reunião? Porque 8h da noite o pastor vai estar com a igreja aberta, porque nós vamos fazer a vigília da virada, tá? Aí vai ter um louvor, a minha esposa vai preparar um louvor aqui, tá? Talvez eu peça para algum obreiro, alguém também, compartilhar ali uns 5 minutos uma palavra com os irmãos. Eu quero deixar uma palavra de Deus no coração dos irmãos também na virada, tá? 8h, daí a gente abre a igreja, faz Santa Ceia da virada. O pastor quer entregar também a lamparina, né? Todas as igrejas da graça do Rio Grande do Sul estão entregando, junto à mesma fé que o pastor Lauro, estão entregando esse azeite aqui, com base em Mateus capítulo de número 15, que fala das virgens, né? A Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram o quê? Eram loucas, né? Não se preocuparem em ter azeite sobrando. Então o pastor quer entregar esse azeite aqui, porque eu quero que os irmãos 2026 seja um ano de muita presença de Deus na tua vida, amém? Que essa unção traga cura, ela venha trazer todas as bênçãos de Deus para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus, tá bom? Aí lá na vigília o pastor vai entregar. 12h15 nós concluímos a vigília fazendo aquela oração. Aí os obreiros estão tudo combinando aqui, diz que vão fazer churrasco aqui, irmão. Os obreiros, uns estão tudo trabalhando hoje, que vem de noite, né? O Jesse que está aqui com a gente hoje, mas eles estão combinando, vai terminar 12h15, aí eles estão combinando, eles vão botar uma churrasqueira ali na frente, eles vão fazer um churrasco. Aí assim, ó, não é obrigado, irmão, mas quem quiser ficar com a gente, daí pode ficar, tá bom? Daí o pastor pede, traz alguma coisa, né? Traz uma cabeça de porco, alguma coisa, né? Para nós jantar junto em nome de Jesus, amém? Diga glória a Deus, mas não é obrigado, tá? Se quiser passar com a gente, terminou 12h15, nós vamos cumprimentar um outro, e aí nós botamos as mesas aqui e a gente vai jantar junto em nome de Jesus, tá bom? Esta é a programação. Peço que você compartilhe também. Domingo o pastor vai falar um pouquinho mais daí com os irmãos, outros irmãos que estão aqui, tá? A respeito desses feriados, tá, irmão? Então, se estiver por aqui, venha passar conosco em nome de Jesus, tá bom? Você entendeu os recados? Entendeu em nome de Jesus? Glória a Deus então, tá?